Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Boa noite, Sião. Jesus lhe abençoe. Estava ministrando de manhã e eu percebi que eu sou do culto noturno mesmo, porque toda hora que eu ia falar, nessa noite, eu disse, gente, eu estou acostumado com o culto noturno, é por isso que isso acontece. Com quem ainda não me conhece, né, o Ronaldo me apresentou, meu nome é Lailson, estou aqui na Sião há uns 4 anos já, nessa igreja que tem me abençoado muito. Eu já fiquei na responsabilidade de abençoar a igreja com a palavra, e eu espero que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa noite. Desde já peço perdão, né, pela pegadinha, você veio assistir o PJ pregar e chegou aqui, olha lá isso que vai pregar. Que coisa, né? Então me perdoe, mas eu espero que o Senhor ministre sobre você. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós iremos ler uma porção das Escrituras, do versículo 8 ao versículo 21. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, diante da qual, Deus, nós nos expomos nessa noite, diante da qual, Deus, nós nos colocamos em posição de inferioridade essa noite. O Senhor exaltou acima de tudo, Senhor, o teu nome e a tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor comunique as verdades reveladas nessa palavra aos nossos corações, que sejamos transformados à tua semelhança, que sejamos fortalecidos pela tua palavra essa noite e que possamos, ó Deus, ter o entendimento da tua obra de salvação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele está ali logo após o relato da criação, porque nós servimos ao Deus criador de todas as coisas. E o Deus que criou todas as coisas, ele fez um relato da criação. E nós vemos ali nos primeiros capítulos de Gênesis um relato da criação, e nesse relato nós vemos que para cada ser vivente o Senhor estabeleceu um lugar onde eles iriam habitar, o seu habitat. O Senhor disse que as águas produzam seres aquáticos, e as águas produziram seres aquáticos. As águas
são os habitats dos peixes, né? Das baleias, dos golfinhos. O Senhor também disse que hajam aves nos céus. Os céus são o habitat das aves. O Senhor também disse que a terra produza erva. E surgiram as árvores. E que assim como para cada criatura de Deus ali havia um lugar de habitação, um lugar onde eles deviam estar, assim também o Senhor fez um lugar ideal para o homem. O Senhor fez um lugar ideal para que o homem tivesse comunhão com Deus, que é o que a Bíblia chama de jardim do Éden. Aquele jardim que o Senhor plantou e colocou o homem ali. E era naquele lugar, naquele jardim, onde o Senhor se encontrava com o homem, onde o Senhor tinha comunhão com o homem. Onde o Senhor batia um papo, proseava com o homem ali, durante o dia, ao entardecer. Era aquele lugar. Eu e você fomos feitos para esse lugar de comunhão com Deus. Essa figura do jardim é uma representação do lugar ideal para onde eu e você fomos criados para habitar. Um lugar de comunhão com Deus. Aquele jardim, o habitat do homem, onde Deus criou o homem para estar, era um lugar onde o céu e a terra funcionam em harmonia. O lugar ideal para mim e para você é um lugar onde os céus funcionam em harmonia com a nossa vida. Infelizmente, por causa do pecado, nem tudo ficou tão harmônico. Às vezes o pecado se sobressai e nós nos rebelamos contra a vontade do Senhor, ou não ouvimos com tanta clareza as direções do Senhor para a nossa vida. Mas o lugar ideal para o homem que o Senhor criou, aquele jardim, era um lugar onde havia harmonia entre os céus e a terra. Onde Deus criou todas as coisas, então ele chega para Adão e diz: Adão, você vai dar nome aos seres viventes. Dá nome aos animais aí, Adão. Eu vou deixar essa tarefa para você. Era um lugar de harmonia. Era um lugar onde o Senhor encontrava Adão, onde o governo do Senhor era estabelecido. Assim como é nos céus, era na terra. Esse era um lugar de harmonia. Um lugar de concordância com o que Deus diz. Esse é o lugar para o qual eu e você fomos criados. Um lugar de concordância com o que Deus diz. Estar em comunhão com Deus é concordar com aquilo que Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Com aquilo que o Senhor revelou na sua palavra sobre mim e sobre você. Uma das concordâncias que o homem tinha ali com o Senhor é que o Senhor terminou a criação e disse: está muito bom. Então Adão tinha que concordar. De fato, eu fiquei muito bom. O Senhor me fez de maneira muito boa. Essa era uma das concordâncias. Às vezes o Senhor revela a verdade sobre nós, que eu e você somos perdoados, que eu e você somos justificados. E a gente insiste em dizer: ai, mas eu sou um pecador miserável. Enquanto o Senhor diz para você: você foi justificado. Romanos 5:1 diz que justificados mediante a fé nós temos paz com Deus. Essa é uma boa verdade para nós crermos, para nós concordarmos. Porque ali no jardim era um lugar de concordância. O lugar onde eu e você fomos criados para habitar é um lugar de concordância. E ali também era um lugar onde tudo refletia a glória de Deus. Tudo refletia a glória de Deus. Tudo que foi criado, inclusive o homem. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, o Senhor falando por meio de Isaías, ele diz: eu vou trazer, a juntar de todos os povos os meus filhos, os quais eu criei para a minha glória. Isso é o que o Senhor fala sobre os seus filhos. O Senhor nos criou para a glória do seu nome. Então, qual o estilo de vida ideal para o homem? De acordo com o padrão que Deus estabeleceu no jardim. Uma vida que glorifica a Deus. Isso, irmãos, tudo ocorria ali naquele jardim, naquele lugar onde não estava contaminado pelo pecado. Mas uma vez que o homem cedeu, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o pecado nos tirou a humanidade daquele habitat perfeito, daquele habitat de comunhão, onde não havia pecado, onde não havia dor. E a partir dali os homens se distanciaram para lugares muito longe da presença de Deus. Lugares onde muitas vezes nós passamos por sofrimentos, passamos por angústias, enfrentamos lutas e pecados. Porque longe da comunhão com o Senhor,
é um lugar de muito sofrimento. É um lugar onde o pecado, de fato, traz dores sobre a criação. E então, quando o homem desobedece a Deus e come do fruto proibido do Senhor, aparece a Adão e a sua mulher, a Eva, e tem esse diálogo que nós lemos. Então, irmãos, aquele pecado que Adão e Eva cometeram, ele se estendeu a toda a criação, a todos os seus descendentes. E muitos dos descendentes dos homens hoje passam por muitas dores e dificuldades por causa do pecado. Mas esse texto que nós lemos, quando o Senhor aparece para confrontar o pecado de Adão, para confrontar o pecado de Eva, ele também nos revela algumas verdades. Mesmo distantes, mesmo afetados pelo pecado, a primeira verdade que o texto nos mostra é que Deus sabe a nossa situação. Deus sabe a sua situação. Irmão, eu não sei como que aquele pecado, aquela desobediência, ela se manifesta na vida de homens e mulheres de diversas formas. Alguns sofrem depressões profundas por causa das dores que esse mundo traz sobre a sua alma. Outros enfrentam luta contra o pecado. Se veem presos a vícios, se veem distantes do Senhor com um vazio profundo no coração. Outros, infelizmente, o pecado tem destruído casamentos, tem destruído infância, tem trazido trauma sobre jovens, sobre famílias. O pecado se manifesta de diversas formas. Mas o Senhor vê a nossa situação. Eu não sei como o pecado atingiu sua vida, não sei qual dor o pecado trouxe sobre você. Deus não está alheio à sua dor, meu irmão. Deus não está alheio à sua situação. O Senhor sabe exatamente pelo que você passa. O Senhor vê a sua situação. E isso é revelado quando o Senhor chega diante de Adão, ou pelo menos estaria diante de Adão, porque Adão estava escondido, e o Senhor pergunta: onde você está? O Senhor sabia onde Adão estava. O Senhor já sabia. Mas ele quis mostrar para ele a situação que ele se encontrava. Em meio às nossas lutas, muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós achamos que o Senhor não nos entende. Deus não entende a minha situação. Irmão, nós servimos a Jesus, o Deus encarnado. Ele veio a esse mundo, Ele deixou toda a sua glória e habitou em forma humana. Ele sabe o que são dores, sentimentos humanos. Ele sabe o que é o desprezo. Ele sabe o que é abandono. Ele foi tentado e em nada pecou. O nosso Deus, ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que nós sentimos. A sua situação não é alheia ao Senhor. O Senhor conhece tudo que você tem passado. O Senhor conhece toda a sua situação. Inclusive, é bem provável que Ele tenha trazido você aqui essa noite para mudar essa situação. É bem provável que Ele tenha trazido você aqui essa noite para lhe apontar um novo destino, para lhe apontar um novo tempo para a sua vida, meu irmão. O salmista, no Salmo 103, verso 14, diz que o Senhor olha para nós e vê que nós somos pó. O Senhor sabe das nossas fragilidades. Ele sabe das coisas que nos aconteceram durante a nossa vida. Muitos pecados que talvez nós fomos influenciados a cometer, sem percebermos. Somos culpados desses pecados. Mas muitas vezes nós o cometemos de forma involuntária, mas cometemos. E esse pecado traz dores sobre a nossa vida. E o Senhor sabe de tudo isso. Ele sabe toda a sua história, de todos os detalhes. Não adianta a gente tentar justificar: Senhor Deus, mas é por causa disso, daquilo. O Senhor sabe exatamente a sua situação. E Ele quer transformar essa situação. E o fato de Deus mostrar para Adão a sua situação, mostrar para Adão a forma como ele estava, porque o primeiro passo para a transformação, o primeiro passo para a mudança, é o homem entender a sua situação. Irmão, para que eu e você possamos experimentar uma mudança, uma intervenção da parte do Senhor, nós temos que entender a nossa situação. Porque não tem como eu me arrepender dos meus pecados se antes eu não entender que eu sou um pecador. Quando nós entendemos a seriedade do pecado, nós também entendemos a necessidade do arrependimento. E é por isso que o Senhor encontra a Adão para expor a situação. Olha, vocês pecaram, vocês deram ouvidos à serpente. Essa é a situação, esse é o panorama, essas são as consequências do pecado, essa é a consequência da sua queda, Adão, da sua desobediência.
O Senhor não esconde a nossa situação, meu irmão. O Senhor não passa pano para o nosso pecado, não. Pelo contrário, Ele se importou tanto com o nosso pecado que enviou o Filho dele para nos perdoar e nos libertar do pecado. Esse é o nível de seriedade do pecado. E talvez você diz assim, mas é o que eu falava, né, antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não matei, eu não roubei, eu não fumo, eu não uso droga, está tudo bem comigo. O problema, meu irmão, não é somente o que você faz. O problema do homem é um problema de natureza. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo vem dizer que o homem é, por natureza, merecedor da ira de Deus. Talvez você olha para si e não vê o pecado no seu corpo. Isso acontece muito com alguém que não é nascido do Espírito, com alguém que não tem comunhão com Jesus. O pecado acaba se tornando algo normal e a pessoa nem vê a tragédia que é o pecado na vida dela. Para ela, o divórcio é algo totalmente normal. Para ela, a desobediência a Deus virou rotina. Porque ela não é sensível ao Espírito Santo. Um morto não tem sensibilidade ao que acontece ao seu redor. E o Senhor nos dá vida para que nós possamos enxergar esses pecados e aceitar a mudança que Ele nos oferece. Então, o problema não é exatamente só o que você fez, é quem você é. Nós somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E como filhos de Adão, nós estamos condenados a viver fora do jardim. Essa é a condenação do homem. Ele foi condenado a viver fora do jardim, como descendentes de Adão. E todos nós nascemos descendentes de Adão. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Alguém só pode ter comunhão total com Deus quando ele nasce do Espírito. Quando o Espírito Santo passa a operar na vida dele uma nova visão, um novo entendimento sobre quem é Deus, sobre quem a pessoa é, sobre pecado, sobre justificação, santificação. Esse é o novo nascimento que o Espírito Santo produz no coração do homem. E aquilo que anteriormente ele não enxergava, porque ele estava cego espiritualmente, passa a ser visível aos seus olhos. E você para e diz, meu Deus, não é possível que eu fazia isso. Gente, primeiro era tão normal. É assim, quando nós caímos na real, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. O Senhor quer mudar exatamente quem nós somos, de merecedores da ira, para justificados, para santos, transformados. Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, talvez você não veja exatamente o sofrimento. Talvez você está aqui essa noite e você não tem comunhão com Jesus. Você talvez nem ouviu falar de Jesus muito na sua vida. Você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E uma das consequências dessa vida, muitas vezes, é que nós não enxergamos o pecado. Mas Deus vê a tragédia que o pecado trouxe sobre toda a humanidade. Guerras, famílias destruídas, crianças abandonadas, traumatizadas, jovens presos aos vícios, presos a drogas. O Senhor vê a tragédia que o pecado trouxe sobre a humanidade. E a boa notícia, meu irmão, é que o Senhor não abandonou a sua criação em meio a essa tragédia. O Senhor não abandona os homens que Ele criou para a sua glória em meio à tragédia que o pecado traz sobre a humanidade. O Senhor nos procura. Então, o primeiro ponto é Deus sabe a nossa situação. Deus sabe aquilo que aflige você. Deus sabe que o pecado trouxe sobre a sua vida, as dores. Deus não lhe abandonou. Deus quer lhe transformar. E o segundo ponto é o Senhor nos procura. Irmão, desde o jardim nós vemos o interesse do Senhor em encontrar o homem. Ele busca o homem para comunhão. Ele busca o homem para conversar. Ele busca o homem para se revelar ao homem. Esse interesse ele se repete em toda a Escritura. Quem estava aqui no módulo de manhã? No módulo hoje nós já vimos um pouco ali sobre a revelação de Deus. Uma revelação geral, uma revelação especial e a revelação do Senhor em Cristo. Esse é o nosso Deus, Ele se revela desde a criação, Ele procura os homens. O Senhor, talvez Ele está te procurando aqui essa noite. Talvez há muito tempo o Senhor tenha procurado você, para trazer você de volta à comunhão, trazer você de volta ao jardim. E muitas vezes nós temos resistido ao Senhor. O Senhor te procura aqui essa noite, meu irmão. E o Senhor procurou os homens durante toda a criação. Nós vemos aqui o relato do Senhor procurando Adão, após a maior tragédia, eu diria até uma das maiores tragédias do pecado, porque foi o primeiro pecado.
O pecado que contaminou toda a criação. Não somente a criatura criada, mas toda a criação. E depois daquela tragédia, o Senhor, com graça, misericórdia, amor, longanimidade, Ele encontra Adão. Ele que procura o homem. Meu irmão, a iniciativa é do Senhor. O Senhor tem te procurado, meu irmão. O Senhor tem te procurado. Nós vimos Abraão. Abraão estava lá na terra dele. O Senhor diz: Abraão, eu vim aqui te chamar. Sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu estou te chamando porque eu quero te abençoar, Abraão. Isso foi o que o Senhor falou para Abraão. Eu estou te chamando porque eu quero te abençoar. E na tua descendência você vai abençoar todas as famílias da terra. O Senhor procura Abraão. Quando um momento em que não havia Israel, mas o Senhor escolheu para si um homem e procurou para que o nome dele continuasse a ser buscado e glorificado na terra. Nós vemos Jacó, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, o Senhor procura Jacó. E diz: ó Jacó, você tem vivido meio fugido aí, mas chegou o momento de você voltar lá para a sua terra. Volta lá para os seus pais. O Senhor procura Jacó. Nós vemos o Senhor procurando Moisés. Em um dia ordinário, Moisés estava ali, apacentando as suas ovelhas. E o Senhor aparece numa chama, numa sarça ardente, e chama Moisés para aquele momento. Talvez, meus irmãos, nas coisas ordinárias da nossa vida, na nossa rotina, o Senhor está a nos chamar a tirar um tempo de comunhão com Ele, até um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de jejum. E talvez nós tenhamos resistido em meio a tantas coisas para se fazer. A nossa agenda está muito lotada. E Deus está nos procurando. E muitas vezes nós temos resistido à voz dEle. Nós vemos Deus chamando Gideão. Ô Gideão, eu quero levantar você para libertar o meu povo dos midianitas. Depois Deus chama Davi como um rei sobre Israel. E nós vemos os profetas sendo boca do Senhor, anunciando a palavra do Senhor. Então, durante toda a Escritura, o Senhor procura os homens. O Senhor procura para trazer o homem de volta a esse lugar de comunhão. O Senhor procura homens para anunciar boas novas. E uma das maiores revelações do Senhor e da sua glória é a própria pessoa de Jesus. Deus se encarnou, Deus enviou servos, Deus enviou profetas, Deus enviou homens e mulheres de Deus. Mas agora Deus se encarna e vem procurar os homens, e vem chamar os homens. O próprio Jesus, escrevendo e falando aos seus discípulos, aliás, ele diz: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor veio procurar pecadores para lhes oferecer uma nova vida. Eu vim buscar o que estava perdido, foi o que o Senhor Jesus anunciou. O Senhor procura, meu irmão, o Senhor procura pecadores que estão afastados da sua presença. O Senhor procura pessoas que estão feridas pelo pecado. O Senhor procura nessa noite pessoas que talvez se dispersaram por causa do erro, se afastaram do Senhor. O Senhor procura essa noite pessoas que foram feridas por alguém, pelo pecado de outra pessoa. O Senhor procura todas essas pessoas essa noite e quer trazer de volta para esse lugar de comunhão. O Senhor quer trazer cada homem, cada mulher que está distante aqui em Sião e até os confins da terra. O Senhor quer trazer de volta para esse lugar de comunhão. Porque o lugar que o Senhor criou o homem, colocou ele ali no jardim, era um lugar de comunhão. Deus nos procura para nos trazer de volta a esse lugar de comunhão. Meu irmão, distante do Senhor não é o seu lugar. Jovem, distante do Senhor não é o nosso lugar. O melhor lugar para eu e você habitarmos, para eu e você vivermos, para eu e você construirmos uma vida é em comunhão com Jesus. Esse é o ambiente que o Senhor nos criou para habitar e é aí que nós devemos crescer e multiplicar, em comunhão com Deus. Então, talvez há algum tempo, você não tem um tempo de profunda comunhão com Deus, sabe? Talvez a nossa correria está tão grande, a gente tenha esquecido de devocional, tenha esquecido de... Talvez você que está nos ouvindo pela internet, tenha até mesmo abandonado a congregação e tentado viver sozinho em casa, distante dos irmãos. O Senhor te chama de volta para a comunhão. O Senhor te chama de volta para esse lugar
onde a sua igreja se reúne, onde o corpo de Cristo se reúne. Mas o Senhor também chama de volta cada um de nós, irmãos, que em meio à rotina corrida temos não priorizado a presença do Senhor, temos não priorizado uma busca pelo Senhor. O Senhor nos chama de volta para um momento de comunhão. O Senhor te convida a você voltar a uma rotina de comunhão, de buscar o Senhor ali cedo. A palavra do Senhor diz que o justo tem prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. O Senhor nos procura para nos trazer de volta à comunhão. Ou talvez você está aqui hoje e nunca experimentou a comunhão com Deus. Você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não sabe nem do que eu estou falando. Muitas pessoas que estão distante do Senhor, de fato, não sabem o que é a alegria de estar na presença de Deus. A alegria de ter a vida transformada por Jesus. A alegria de, dia após dia, na casa do Senhor, ver os seus pecados sendo apagados. Dia após dia, na casa do Senhor, ver os seus hábitos sendo mudados. É isso que o Senhor tem para cada um de nós quando nós habitamos em comunhão com Ele. Uma comunhão e uma mudança progressiva nas nossas más ações, nos nossos pecados. Essa é a proposta que o Senhor tem para cada um daqueles que ainda não tem uma comunhão com Ele, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque, irmão, para nós termos comunhão com Deus, é por meio de Jesus, somente por meio de Jesus. Então Deus pergunta a Adão de forma retórica naquele lugar. E a pergunta do Senhor a Adão é: onde você está? Essa é a pergunta que o Senhor faz a mim e a você nessa noite. Onde você está? Você está nesse lugar de alguém que nunca andou com Jesus, de alguém que nunca experimentou o amor de Deus? Ou você está no lugar daquele que é salvo, você está no lugar daquele que o Senhor transformou sua vida. Você tem muitas bênçãos para contar, mas ultimamente você está muito corrida a vida, você não tem dedicado tanto tempo ao Senhor, a buscar o Senhor. Se você é alguém que nunca teve comunhão com Deus, ou é alguém que tem negligenciado os momentos de comunhão com Deus, o Senhor chama a mim e a você nessa noite para um momento de profundo deleite nele, para momentos de profunda alegria e prazer nele. O Senhor nos chama de volta para a comunhão. A comunhão é esse lugar onde nós dependemos do Senhor. A comunhão a qual me refiro é um lugar onde nós dependemos totalmente do Senhor. A comunhão a qual me refiro é um lugar onde nós vemos o agir de Deus na nossa vida, onde nós concordamos com as palavras dele sobre a nossa vida, onde nós concordamos com cada frase que nós lemos aqui nesse livro e que ele ministra ao nosso coração. Esse é o lugar de comunhão para o qual o Senhor quer levar eu e você. Meu irmão, naquela conversa com o homem, o Senhor, ele mostrou também ao homem a gravidade do pecado. O pecado é algo muito grave. O pecado que Adão e Eva cometeram ali foi muito grave. De tal forma que a voz do Senhor, ela foi muito clara ao mostrar para Adão: Adão, olha, essa é a consequência dos seus erros. Você vai ter que trabalhar mais. Ó, Eva, vai vir mais dores sobre você. O pecado traz muitas consequências más sobre a nossa vida. Mas esse Deus que nós servimos é um Deus gracioso. Ele não somente aponta as consequências, ele também aponta a solução. O Senhor encontra eles ali e diz: olha, foi isso que aconteceu, vocês se afastaram, vocês pecaram, vocês erraram, mas eu te digo que da tua semente, da semente de vocês, Eva, virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai vir aquele que vai destruir o diabo, aquele que enganou vocês, que tirou vocês da comunhão. Eu vou enviar através de você o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu irmão, Deus não apenas apontou ali o problema, vamos dizer assim, como diz lá no Maranhão, né? A bocada que eles tinham se entrado, a tragédia. Deus mostrou a tragédia. Vocês cometeram um grande problema, mas eu tenho a solução. Ainda bem que nós não somos Deus, louvado seja o Senhor, irmão. Porque o homem, geralmente, quando acontece um problema assim, eu vou dizer numa lavoura, vamos por uma lavoura. Apareceu uma praga no meio da lavoura. Vai contaminar toda a lavoura. Sabe o que o homem faz? Taca fogo, queima tudo. Imagina. Se Deus fosse igual a nós, tacar fogo, queimar tudo, fazer um novo jardim.
Mas não é assim, o nosso Deus é gracioso. Ele apontou uma solução e disse: eu vou resolver o problema de você. Da tua semente virá o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente que ali representava o diabo. Meu irmão, o Senhor tem promessa para mim e para você, que Ele vai esmagar o diabo, que Ele vai esmagar toda tentativa do diabo de nos afastar da presença dEle. O Senhor está aqui essa noite para esmagar. O diabo já foi esmagado naquela cruz. Mas vez ou outra, a gente, na nossa natureza carnal, tenta querer se engraçar com as propostas dele, com as mentiras dele na nossa mente. Mas o Senhor, aquele que nos guarda, Ele mais uma vez esmaga, mais uma vez Ele cala o diabo, e Ele guarda os nossos pés de todo tropeço, é o que diz a palavra do Senhor. A voz do Senhor também ecoou naquele dia para dizer que Cristo é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. 1 João 3, versículo 8 diz que Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O engano que o diabo causa na humanidade, afastando eles da presença do Senhor, Jesus se manifestou para destruir esse engano. A separação que o pecado trouxe à humanidade para viver longe do Senhor, Jesus se manifestou para nos trazer de volta, para destruir essas obras do diabo. A acusação que o diabo tenta plantar na minha mente e na sua mente, dizendo que o Senhor não nos aceita, de que o Senhor não nos recebe, Jesus se manifestou para destruir essas acusações. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, irmão, o Senhor te procura. Se você tem se escondido da presença do Senhor, talvez o Senhor tenha te chamado para um momento de comunhão e você tenha resistido. Se você tem se escondido, volta para a presença do Senhor, volta para esse lugar de comunhão, volta a buscar o Senhor no teu secreto, volta a orar ao Senhor no teu secreto, volta a congregar, volta para a tua célula. O Senhor te chama para comunhão novamente. O Senhor quer te trazer para esse lugar de comunhão novamente. Porque nós somos criados para um ambiente de comunhão, que era o jardim. E o Senhor quer que você permaneça em comunhão com Ele. Então, irmãos, nós vimos que primeiro o Senhor entende a nossa situação. Ele sabe dos nossos pecados, das nossas culpas, daquilo que nos aflige. O Senhor, Ele nos procura. Ele nos procura porque Ele nos chama de volta para a comunhão. Ele nos chama de volta para estar com Ele. E talvez você fale: eu entendi que o Senhor quer me trazer de volta para estar com Ele em comunhão. Eu entendi que o Senhor quer me trazer de volta para desfrutar a presença dEle. Olha, eu nunca andei com Jesus, eu não sei nem o que é isso que você está pregando, não entendo muito bem o que é que os crentes pregam, não. Mas eu quero andar com esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para ter comunhão com Deus? Como que a gente resolve essa parada aí? Como que a gente resolve essa situação? Porque eu não sei nem como é que eu faço isso, né? Tem um meme que diz: eu não tenho nem roupa para isso. Né? É assim que a pessoa que não conhece a Deus: eu não tenho nem roupa para isso, nem como é que eu faço? Como é que eu me apresento diante de Deus? Como que você vai apresentar diante do Rei de toda a terra? Com que roupa você vai se apresentar diante do Deus de toda a criação? Como que você vai manter comunhão com aquele que governa o universo? Com a sua voz? Como que nós mantemos comunhão com esse Deus? E o que nós vemos no texto, meu irmão, é uma tentativa do homem e da mulher de costurar roupas para eles, para que eles pudessem andar com Deus, para que Deus não visse a situação dele. Mas nós já vimos aqui no primeiro tópico que o Senhor vê nossa situação. O Senhor sabia exatamente onde eles estavam, as roupas que eles tinham feitas para ele, ali de folha de figueira. O Senhor sabia exatamente qual era a situação do homem e da mulher naquele momento. O Senhor sabia que eles tinham tentado costurar roupas. Aquelas roupas, meus irmãos, aquelas roupas ali de figueira, é um retrato do que eu e você muitas vezes tentamos fazer para se aproximar do Senhor. Tentamos dar o nosso jeitinho ali, encobrir as nossas falhas. Não, eu tenho que encobrir certinho. Porque Deus não pode saber que eu cometi esse erro. Eu me aproximo dele. Como se ele não soubesse a situação. Meu irmão, o Senhor sabe todas as suas limitações. O pecado que você tenta esconder das outras pessoas. O pecado que você tenta esconder do líder de célula. O Senhor sabe, o Senhor vê. Não tem como esconder dele, não. Mas a proposta do Senhor para Adão e para Eva, disse: olha, eu estou vendo essa roupa feia que vocês têm feito para vocês, mas eu tenho roupa nova para vocês. Vocês estão tentando fazer uma roupa para poder se apresentar diante de mim, mas é eu quem dou roupa nova para vocês. Muitas vezes nós queremos preparar um banquete para receber o Senhor. Não, quando eu resolver tudo isso na minha vida, aí eu convido Deus para
para transformar. Aí eu vou andar com Deus. E a gente quer preparar um banquete para receber Deus. Quando na verdade é o contrário, meu irmão. É o Senhor quem tem um banquete preparado para te receber. É o Senhor quem prepara um banquete. Davi, escrevendo no livro de Salmos, no capítulo 23, versículo 5, ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A verdade que ele revela é: o Senhor prepara uma mesa para mim. É o Senhor quem prepara a mesa para nós. O Senhor quer receber a mim e a você, e a mesa está pronta. O Senhor te espera. O Senhor te espera, o Senhor te procura, porque Ele tem um banquete para você. E quando nós vemos essa verdade de Deus trazendo roupas, como que Deus fez aquelas roupas? A Bíblia diz que Deus fez roupas de pele de animal. Irmão, aquilo ali era uma parábola para o futuro. Ali era uma revelação do que aconteceria com Jesus. Alguém tinha que ser morto para que nós pudéssemos receber roupas novas. Naquele momento, um animal foi morto. E quando a Bíblia fala de roupa, geralmente ela está falando do estado do homem, sabe? Do estado de justiça a qual o homem se encontra. Um homem que busca na sua justiça própria, o livro busca se apresentar a Deus com sua justiça própria. O livro de Isaías vem dizer que é alguém que está como vestido de trapos imundos. Esse é alguém que se baseia na sua justiça própria. Um homem que é perdoado e justificado por Deus, o livro de Apocalipse vem relatar como alguém que tem roupas brancas. Então, as vestes, elas estão relacionadas ao nosso estado diante de Deus. E o que nós vemos aqui é o Senhor fazendo vestes para Adão e para Eva. Abandone a sua tentativa de se apresentar diante de Deus pela sua justiça própria. O Senhor tem roupas novas para você, por meio do sacrifício de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus. O Senhor quem prepara um banquete para nós. E é o Senhor quem te convida para esse banquete. O Senhor dá roupa nova, irmão. Nós vemos ali a parábola do filho pródigo no livro de Lucas, onde aquele filho retorna e o Senhor dá roupa nova. O Senhor prepara um banquete. O Senhor coloca um anel no dedo daquele filho. O pai daquele filho restaura, traz ele de volta à comunhão da família. É assim que Deus faz com nós, meu irmão. O Senhor preparou um banquete para mim e para você. Para de tentar quando eu resolver tudo. Quando eu parar com isso na minha vida, eu procuro Jesus. É o Senhor Jesus quem quer resolver a situação na sua vida. É o Senhor Jesus quem quer te libertar do pecado. É o Senhor Jesus quem vai transformar a sua forma de falar, a sua forma de agir. É o Senhor Jesus quem vai mudar a sua casa. É o Senhor Jesus quem vai te trazer de volta a comunhão. Então, para de tentar preparar um banquete, porque o banquete já está pronto. O Senhor já tem roupas novas para você. Nós só podemos nos apresentar diante de Deus, porque Jesus nos deu vestes de justiça. Meu irmão, o Senhor, e algo que eu acho muito belo, ali nessa passagem, é que o Senhor, Ele não somente faz roupas novas. O texto também diz que Ele vestiu o homem e a mulher com aquelas roupas que Ele tinha feito. Uma vez que as roupas, elas refletem o estado que nós estamos, né, a forma como nós estamos, o que nós vemos ali é o Senhor mudando a situação do homem e da mulher. Nesse sentido, meu irmão, porque muitas vezes, eu e você lemos a Bíblia e dizemos: Senhor, mas eu não consigo fazer isso. Olha, eu sei que o Senhor está me chamando para mudar isso na minha vida, Deus. Eu sei que esse ponto na minha vida tem que mudar, mas eu não sei como mudar. É o Senhor quem veste roupas novas em nós. É o Senhor que age no seu coração, no meu coração. É a graça dEle que opera em nós para que nós possamos mudar isso, para que nós consigamos mudar. Meu irmão, o Senhor, Ele preparou vestes novas, mas Ele também nos veste com ela. É o Senhor quem cuida de nós. Amém? Então, irmão, continua. O Senhor te chama para um momento de comunhão com Ele. O Senhor chama de volta a comunhão com Ele. E ali o Senhor vai te dar roupas novas. É na comunhão onde o Senhor prepara, o Senhor te recebe. O Senhor tira os trapos. O Senhor tira toda imundícia. O Senhor tira a sua roupa suja e coloca roupas novas. E novamente, roupas novas significa uma nova situação, uma nova identidade. Você não é mais alguém abandonado, alguém que vive aos trapos. Você é um filho de Deus e o Pai tem roupas novas, um status para você. Não, como diz o PJ, não é pouca coisa alguém que é filho de Deus. Não é pouca coisa alguém que o Espírito de Deus habita nele.
E, meu irmão, Deus ele pode até nos receber quando nós estamos vestidos nos nossos trapos. Um rei ele até recebe alguém vestido de trapos. É o que nós vemos com José. José, quando estava preso e o faraó chamou para que ele interpretasse o sonho, José estava em roupas de prisioneiro. E ele foi até o faraó, mas para que ele pudesse governar, para que ele pudesse morar no palácio, ele teve que mudar as suas vestes. Ele teve que cortar o cabelo, ele teve que mudar a aparência dele. Assim também é com o Senhor. O Senhor nos recebe, mas para que nós mantenhamos comunhão com o Senhor, é necessário que nós tenhamos roupas novas. É necessário que nós tenhamos a justiça de Cristo atribuída a nós. Quem já usou roupa do irmão mais velho aqui? Alguém já usou roupa do irmão mais velho? É um costume, né? Eu não usei porque eu não tenho irmão mais velho. Eu tenho 3 irmãs, né? Mas o costume é que a roupa vai passando de um para outro. A roupa do irmão mais velho vai passando. E o que nós vemos também, meu irmão, é o seguinte: na cruz, Jesus, o Filho de Deus, justo e santo, ele tomou sobre si a nossa culpa. Naquela cruz, Jesus tomou sobre si a nossa culpa. Ele vestiu as nossas roupas sujas e rasgadas. Ele foi visto ali como alguém com roupas sujas e rasgadas. O profeta Isaías nos diz que nós olhávamos para ele e víamos como um aflito e oprimido, um homem de dores. Meu irmão, e ele vestiu essas roupas sujas e rasgadas para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça perfeita. Jesus se entregou naquela cruz para que a justiça dele fosse atribuída a nós. Alguém que tem roupas novas é alguém que é perdoado pelo Senhor. Alguém que tem roupas novas é alguém que é justificado pelo Senhor. Talvez você também, meu Deus, lá está falando de roupas novas, eu não sei nem o que é isso, eu nem compro roupa para mim. Como que está falando de quê? Falando da sua situação, do seu estado. Alguém que tem roupas novas é alguém que está em comunhão com Deus. Alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Alguém que entende que Jesus morreu numa cruz por mim, eu me arrependo dos meus pecados. Esse é alguém que anda com roupas novas. E agora, meu irmão, quando aceitamos Jesus, o Filho de Deus, que morreu em nosso favor, e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus pega as vestes de Jesus e veste você. Então, quando Deus olha para mim e para você, o que Ele vê é a justiça de Cristo atribuída a nós. E é por isso que Deus olha para você e diz: meu filho amado em quem tenho prazer. E às vezes, não, Senhor Deus, eu errei, eu cometi esse erro essa semana, mas o Senhor não está olhando. O Senhor sabe os erros que há na sua vida, mas Ele olha para a justiça de Cristo em você. A justiça de Cristo é atribuída a mim e a você. Ao mesmo tempo que o Senhor vê os nossos erros a serem corrigidos, Ele também vê a santidade de Cristo atribuída a nós, meu irmão. Ele também vê a justiça de Cristo atribuída a mim e a você. Então, quando você errar, se renda ao amor de Deus. Se renda ao amor de Jesus. Se renda ao amor daquele que tem vestes novas para você. Se renda ao amor daquele que quer mudar a sua situação. Não fuja de Jesus. Não se esconda, tal como Adão e Eva se esconderam. Se apresente ao Senhor, porque somente Ele pode mudar a nossa situação. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode consertar a tragédia que o pecado trouxe sobre a nossa vida. Somente Ele pode tirar a gente das arapucas que a gente armou para nós mesmos. É só o Senhor que pode transformar o coração do homem e mudar essa situação dele. Leve a sério o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele fez. Ele te deu roupas novas para que você pudesse se apresentar diante de Deus. Porque lembramos, nós somos feitos para comunhão com Deus. Para que nós tenhamos comunhão com Deus, nós temos que ter roupas não contaminadas pelo pecado. Então Jesus morreu para que eu e você tivéssemos essas roupas novas e nos aproximássemos de Deus. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos comunhão com Deus. Esse é o resumo da história, o resumo de tudo que eu falei nesse ponto aqui, que estou enrolando aqui, não sei quanto tempo. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos comunhão com o Pai. Comunhão com aquele Deus Criador que estava lá no jardim. Onde você está? É a pergunta que o Senhor fez para Adão e faz para mim e para você. Então, meu irmão, leve a sério o sacrifício de Jesus. Nós levamos a sério o sacrifício de Jesus quando nós resistimos ao pecado. Afinal, nós vestimos roupas de um rei que venceu o pecado. Não faz sentido eu me aliar ao pecado, uma vez que Jesus venceu o pecado e me deu roupas novas.
Você veste roupas de um rei que venceu o pecado. Então, resista ao pecado. E você glorifica a Deus também quando você tem comunhão com Ele. Porque não faz sentido. Jesus morreu para que você tenha comunhão com o Pai. E você não quer ter como mas eu cometi esse erro. Meu irmão, Jesus morreu para que você tenha comunhão. Arrepende-se, volte-se para Jesus. Deixa Ele lavar teu coração. Deixa Ele apagar o teu pecado. Deixa Ele transformar a tua situação. E volta para a comunhão. Você também não está levando o sacrifício de Jesus a sério, se por causa de um erro que você cometeu, você achar que Deus não me recebe mais. Então, por que Jesus morreu? Ele morreu para que nós pudéssemos ser aproximados do Senhor. Para que esse erro que eu e você cometamos pudesse ser apagado. Para que as nossas vestes pudessem ser limpas e nós nos aproximemos de Deus. Então, você valoriza bastante o sacrifício de Jesus quando você anda em comunhão com Deus. Quando você, após errar, você volta-se a Deus. Quando após cometer um deslize, você se arrepende e busca a Deus novamente. Você está valorizando o sacrifício de Jesus quando você faz isso. Amém? E último ponto, meu irmão. Primeiro é Deus ver nossa situação. Deus procura a mim e você. Deus nos dá roupas novas para que nós tenhamos comunhão com Ele. Para que nós possamos nos apresentar a Ele. Para que a gente possa estar diante de Deus. Ele atribui a justiça de Cristo a nós. E último ponto. Deus não desistiu do jardim. Deus tinha feito um jardim, um lugar de comunhão. E o Senhor não desistiu do jardim. Ele continua com aquela ideia de ter um lugar onde Ele tem comunhão com o homem, onde Ele tem comunhão comigo e com você. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, o apóstolo João, ele vê a nova Jerusalém que desce do céu. Ele vê uma cidade que desce do céu. E aí, quando nós vemos o capítulo 22, versículo 2, o relato é que havia uma árvore no centro daquela cidade. E voltando lá no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que essa árvore estava no meio do jardim de Deus, no meio do paraíso. Então, o que nós vemos descer do céu ali é uma cidade, nós até vimos no vetor, na pregação sobre isso, uma cidade-jardim. Deus está trazendo agora aquele jardim, aquele plano original, Deus está trazendo ele para a terra. Chegará o dia em que Deus transformará essa terra, meu irmão, e o jardim virá novamente para cá. O jardim será plantado aqui novamente. Aquele lugar de comunhão que era o plano inicial de Deus, de ter comunhão comigo e com você, o Senhor trará esse jardim para a terra. E ali não haverá mais pecado. Ali não haverá mais nada para nos separar da comunhão com o Senhor. Ali não haverá mais o pecado. Ali não haverá mais o diabo para nos enganar. Será um tempo de total comunhão com Deus, onde a única coisa que chamará a nossa atenção, a única coisa que nós contemplaremos naquele jardim é Jesus. É o próprio Deus e a sua glória naquele lugar. É o que nós contemplaremos naquele jardim que o Senhor trará a essa terra. Então Deus não desistiu do jardim. O plano continua de pé. Nós vimos na revelação do Apocalipse que uma cidade jardim descerá do céu. O paraíso, Deus plantará o paraíso aqui nessa terra. Meu Deus, que glória! Deus estava em Cristo construindo a nova porta para o jardim. Você sabe que o homem e a mulher foram proibidos de entrar no jardim. Por quê, irmão? Por que aquele jardim foi construído? Aquele jardim, o Éden, ele foi construído para ser um lugar de comunhão entre Deus e o homem. Mas uma vez que o homem pecou, ele não pode estar em comunhão com Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. O sentido original daquele jardim havia se perdido. Porque o homem já não podia ter comunhão com Deus. E por isso o homem foi expulso daquele jardim. Mas agora Deus enviou Jesus. Deus atribui a justiça de Cristo a nós, para que nós pudéssemos nos aproximar dele e ter comunhão com ele. E agora ele vai trazer um jardim, porque nesse jardim eu e você podemos ter comunhão com Deus. Porque o pecado já não vai nos impedir de ter comunhão com Deus. Não adiantaria de nada o homem viver eternamente ali no Éden, mas viver longe da comunhão com Deus. Porque foi isso que o pecado fez. Afastou ele da comunhão. Imagino que aquele jardim era muito bonito, meu irmão. Mas o foco principal daquele jardim era a comunhão que havia ali. Não era o paisagismo. Não eram as árvores, não eram as flores. Era a comunhão com Deus que havia naquele lugar. E é essa comunhão que o Senhor quer restaurar na eternidade.
E Deus eliminará dos nossos olhos toda lágrima. Deus tirará todo o pecado. Deus tirará tudo aquilo que nos impede que impede as nações de ter comunhão com Ele. Aí tá bom. Deus está construindo um novo jardim. Deus vai trazer o paraíso à terra e nós habitaremos com Ele. Mas como que a gente vai entrar nesse jardim? João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Deus estava construindo em Cristo a nova porta para o jardim. Aquela porta que os anjos estavam guardando lá para que o homem não entrasse. Agora em Cristo, Deus estava abrindo uma nova porta para que eu e você pudéssemos entrar para esse lugar de comunhão com Deus, para esse lugar de dependência com Deus. Meu irmão, em Cristo, Deus te chama essa noite para um lugar de comunhão. Em Cristo, Deus te chama essa noite para perdoar os teus pecados, para cancelar os teus pecados, para justificar, para mudar a tua situação, para que você esteja em comunhão com Ele. Esse é o convite que o Senhor te faz essa noite. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. Jesus é a porta pela qual nós entramos e acessamos um lugar de comunhão com Deus. E é para esse lugar que o Senhor nos procura e nos chama nessa noite. Que o Senhor nos encontra essa noite. O diabo continua a tentar enganar a humanidade, meu irmão. Ele continua a tentar afastar o homem da presença do Senhor e da comunhão com o Senhor. Mas eu declaro sobre você e a sua vida que você não será enganado pelo diabo. Eu declaro sobre você e sua família que vocês experimentarão um lugar de comunhão com Deus em nome de Jesus. Que a sua casa seja um lugar de comunhão com Deus. Que a sua casa, que o seu trabalho seja uma expressão do jardim de Deus. Um lugar onde a presença de Deus é experimentada, um lugar onde a voz de Deus é ouvida, que a sua casa seja uma manifestação do jardim de Deus, um lugar onde o Senhor governa, onde o Senhor trata corações, onde o Senhor se manifesta. Que assim seja na sua casa. Até que aquele jardim que o Senhor trará sobre a terra, até que Ele venha, que nós possamos cultivar bons jardins na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque foi para isso que o Senhor orientou Adão. Quando terminou tudo, o que foi que Deus falou para Adão? Adão, cultiva esse jardim que eu plantei. O Senhor te chama a cultivar um jardim na sua casa, na sua família. Cultivar um lugar de comunhão. Cultivar um lugar de oração. Cultivar um lugar de busca pelo Senhor. É o que eu desejo para você, meu irmão. O maior problema do pecado não foi perder o paisagismo do jardim, foi a comunhão que foi roubada. Mas o Senhor procura a mim e a você essa noite para restaurar essa comunhão, para te trazer de volta esse lugar de dependência dEle. Esse lugar onde você tem prazer na presença dEle, ouve a voz dEle. Nesse lugar onde você tem deleite em Deus. Desejo profundamente que o Senhor te fortaleça, o Senhor te ajude. Se você é nascido em Cristo, o Senhor vai segurar na tua mão e Ele vai te ajudar a cultivar esse jardim. Amém? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.